hoje, se nos deliciarmos com essa mensagem maravilhosa que nos traz a esperança, ministrada pelo nosso pastor Isvan, vamos dar prosseguimento à aula de hoje, né? Que vamos estar abordando o reino universal do Messias. Gostaria que os irmãos da nossa classe, né, permanecessem abram suas Bíblias no livro de Zacarias e vamos estar hoje estudando os capítulos 11 a 14 do livro de Zacarias, que nós teremos como tema hoje o reino universal do Messias. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo nos conduza neste momento, falando aos nossos corações, a cada um. Oremos ao Senhor. Ao Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, juntos, em família, mesmo distante fisicamente, mas o Senhor, pela tua rica sabedoria, nos tem deixado juntos para que possamos estar estudando a tua palavra. Neste momento, Senhor, pedimos pela tua graça e misericórdia que nos ajude, nos auxilie através do teu Espírito Santo. A cada leitura que formos fazer, interpreta em nossos corações a tua palavra, para que possamos viver em plenitude, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos dar início. Coloca aí, por favor, a tela principal com destaque. O reino universal do Messias é baseado em Zacarias capítulos 11 a 14. Na aula de hoje, meus irmãos, nós queremos alcançar 4 objetivos que eu queria destacar aqui com vocês. O primeiro objetivo, eu queria que os irmãos compreendessem como será e de que modo se implantará o reino universal de Deus entre os homens. Quando será isso e como acontecerá? Essa é a compreensão que nós devemos ter. Segundo, importante compreender que quando nós recusamos a seguir as orientações do Senhor e obedecer a sua palavra, nós inevitavelmente ficamos entregues à nossa própria sorte e certamente colheremos os resultados das nossas escolhas erradas. É importante compreender isso. Terceiro objetivo de hoje: compreender que o reino universal de Deus não será implantado pelos nossos esforços ou capacidade, mas será pela ação interventiva do próprio Deus. Nossos esforços de nada adianta. Vamos compreender isso. E, finalmente, um desafio para nós: viver na expectativa da promessa do reino universal eterno. Amém? Então, se ao final dessa lição nós conseguirmos alcançar esses objetivos, estaremos satisfeitos. Amém? Vamos lá. Abram as suas Bíblias no texto básico, texto áureo da lição de hoje, né? Zacarias, no capítulo 14, versículo 9. Acompanha aí no telão, né? No slide. E vou ler com os irmãos acompanhem. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá só um Senhor e o seu reino será único. Leia comigo, mesmo você aí distante de nós, mas estamos ligados espiritualmente, leia comigo o texto para ficar sintonizado na sua mente. Vamos lá? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. Amém?
Glória a Deus. Então grave esse texto, marque aí na sua Bíblia e faça as suas meditações na semana. Amém? Vamos lá iniciar a discussão. Eu vou fazer aqui uma pergunta que os irmãos pensassem um pouco. De modo geral, o que as pessoas pensam hoje sobre a implantação do reino de Deus? Como é que você vê isso? Isso já aconteceu? Isso vai acontecer ainda? Quando isso acontecerá? Existem muitas correntes filosóficas, há uma utopia religiosa, quanto política, que aguardam por um tempo de paz, um tempo de justiça, um tempo de harmonia entre os seres humanos. Muitos se empenham de forma ardorosa para implantar essa tão almejada realidade. Políticos, governantes, presidentes. Porém, isso geralmente é acreditado ao homem a capacidade de implantar essa realidade durante a dimensão histórica. Entretanto, a palavra de Deus é ela que nos promete que esse tempo chegará. Embora o ser humano seja convidado a participar deste maravilhoso momento, não será ele quem fará isso. Isso está reservado exclusivamente ao Senhor. E aí, nesta percepção, nessa abordagem, é que Zacarias descreveu sobre o reino universal do Messias. Estão todos ligados? Vamos iniciar? A rejeição, a vinda e a rejeição do Messias. Lá, abram aí em Zacarias capítulo 11, e nesse primeiro tópico que nós vamos abordar, vamos falar sobre, vamos ler logo o Zacarias capítulo 11 e versículo 13, que é o texto de destaque desse capítulo, né? Abriram a Bíblia? Zacarias 11, 13. Está escrito. Vamos lá do versículo 12. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que eu fui avaliado por eles. Tomei 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. A palavra que eu quero destacar aqui é rejeição. E aí o profeta Zacarias, como eu já disse nas outras aulas, ele sempre fala: o Senhor disse. E aí a palavra de Zacarias é uma metáfora para retardar a vinda e a rejeição do Messias. Zacarias, nesse texto do capítulo 11, ele emprega a ilustração do pastor de ovelhas para retardar a vinda e a sua rejeição. Eu quero fazer aqui um paralelo, e aí eu convido os irmãos para me acompanharem num passeio da Bíblia. Mantenham Zacarias aberto e abra lá em Isaías, no capítulo 40 e versículo 11. O pastor de ovelhas, essa figura usada para ilustrar o cuidado do Senhor pelo seu povo, em contraste com a falta de cuidado dos líderes das nações. Lá em Isaías 40, versículo 11, Isaías fala assim: como o pastor cuida do seu rebanho,
Como um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Jesus se declara: eu sou o bom pastor. Essas ligações de textos é um presente para nós, estudiosos da Bíblia, e também para você, que eu acredito que também seja, e gosta de meditar na palavra do Senhor de dia e noite, né? A Bíblia, ela é altamente interligada e integrada. Veja também lá em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 10, ele fala: e como bom pastor, vigiará o seu rebanho. Coisa maravilhosa. Lá também em Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11, ele também fala assim, ó: porque assim diz o Senhor soberano, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. No mesmo capítulo 34, versículo 31 de Ezequiel, a Bíblia nos declara: vocês, povo, são as minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem. Vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, diz a palavra do Senhor, o soberano. Esse texto que fala sobre o pastor das ovelhas que cuida, era uma metáfora sobre, e era uma crítica à liderança da casa de Israel. Na verdade, se vocês observarem os versículos 4 e 5, em vez de cuidarem do povo de Deus, eles estavam preocupados, interessados em seus próprios desejos egoístas e gananciosos. Lá no versículo 4, acompanhe comigo: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. É totalmente contrário ao que Jesus disse. O bom pastor, eu sou o bom pastor cuida das suas ovelhas. E nesse caso aqui, os líderes religiosos apacentavam as ovelhas para matança. E aí é o que eu falo aqui no texto que nós destacamos, no versículo 13, né? A profecia foi aplicada ao preço pago a Judas pela traição de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 15, está o cumprimento dessa profecia. E lhes perguntou, lá está escrito em Mateus 26, 15: o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram o preço, 30 moedas de prata. Destaque esse texto e destaque o texto de Zacarias, capítulo 11, 13. Né? E lhes disse, versículo 12: se vos parece bem, dai-me o meu salário. Pesaram o salário de 30 moedas de prata. Foi assim que os líderes da nação de Israel estavam conduzindo as ovelhas. Estavam conduzindo as ovelhas para seus prazeres, seus próprios fins egoístas. E aí a profecia se cumpriu. Eles haviam rejeitado o Messias. Serão quebradas as varas, lá do versículo 10 e versículo 14, serão quebradas as varas, duas varas, né? Que as varas foram chamadas de graça e união. Israel será abandonado à sua própria sorte. Vocês podem estar acompanhando isso lá no livreto que eu mandei para vocês no nosso grupo, né? Tanto no grupo da igreja como no grupo da classe. Tem todos esses comentários que eu estou aqui falando, estão lá registrados no livreto que você pode acompanhar. Por ter rejeitado o Messias,
serão quebradas as duas varas, a vara da graça e a vara da união. O que representam essas duas varas? Lá no versículo 10, tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com os povos. E lá no versículo 14, então quebrarei a segunda vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Vamos aqui trazer a lição para os dias de hoje. O povo de Deus, o povo rejeitou Deus, e por isso se quebrou a vara chamada graça e anulou a aliança que se tinha entre as nações. O restante do seu povo reconheceu que isso era cumprimento da sua palavra e aponta para os verdadeiros crentes em Cristo. Lembre-se que o povo judeu foi o povo escolhido para trazer bênção para as nações. Como eles rejeitaram a bênção, esse privilégio foi automaticamente passado para os crentes. Eu, você, meu irmão. Então vamos louvar a Deus por esse maravilhoso presente. E aí, a lição para nós. Quando nós recusamos seguir as orientações do Senhor em obedecer a sua palavra, nós ficamos entregues à nossa própria sorte e nós colheremos os resultados de nossas escolhas erradas. O Senhor permitiu que os líderes insensatos e inescrupulosos, que não tinham cuidado pelo povo, explorando-os pela sua própria ganância. Porém, no tempo certo, Deus punirá. Então, esperar no Senhor é o segredo. Nós ouvimos essa palavra hoje de manhã aqui pelo pastor Isvan. Esperar no Senhor é o segredo. Não tenhamos pressa. O tempo é do Senhor. Por isso não podemos recuar. Não temos que seguir as orientações do Senhor, obedecendo a sua palavra. Amém? Vamos para o capítulo 12 de Zacarias. Uma palavra muito abençoadora. No primeiro tópico, nós aprendemos sobre a vinda e a rejeição do Messias, no capítulo 11. E agora, no capítulo 12, Zacarias fala sobre o arrependimento e a salvação do povo de Deus. Eu queria aqui destacar o versículo 10 do capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, por favor. Zacarias 12. Eu vou ler aqui para os irmãos. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem o transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A palavra-chave aqui é arrependimento e salvação. A profecia descreve uma conflagração mundial na qual as nações se reunirão contra a cidade de Jerusalém, porém o Senhor salvará o seu povo. Isso está descrito nos versículos de 2 até o versículo 8. No versículo 8, quero destacar aqui, se os irmãos puderem acompanhar, mantenham as suas Bíblias abertas, né? 12:8. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Os irmãos já sabem da história de Davi, né? Davi, rapazote, fracote, né? Nossos olhos
totalmente incapaz, mas foi Davi que, antes de se tornar rei, desafiou o gigante Golias, né? E aí nós temos aquela grande lição, né? Pode vir gigantes do tamanho que for, se nós estivermos com Deus, seremos sempre vitoriosos. O Davi tem uma grande lição para nos ensinar, né? O profeta, nos versículos 10 a 14, prevê grande arrependimento e conversão por parte das nações. Abra aí no versículo 10, acompanhe comigo. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça. Versículo 11, naquele dia será grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rion, no vale de Meguido. Zacarias, no capítulo 12, tem uma harmonia perfeita lá no Novo Testamento, que eu queria aqui agora fazer esse paralelo para que os irmãos também possam aprofundar o conhecimento. Lá no Zacarias 12, essa rejeição que houve ao Senhor está descrita em João capítulo 19, 37, e também sobre a segunda vinda gloriosa de Jesus, descrita em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vocês podem, ao final da nossa aula, aprofundar o seu conhecimento nesses dois textos, né? O que é o que eu quero destacar aqui nesse texto? O Espírito de Deus derramado sobre os homens traz o arrependimento, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme está descrito em João capítulo 16, versículo 8. Quando o Espírito Santo vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu quero convidar os irmãos a refletirem. Há uma promessa que Israel, embora como um todo tenha sido rejeitado, o Messias, Jesus Cristo, futuramente toda nação o aceitará humildemente. Vocês podem acompanhar isso lá em Romanos, nos capítulos 26 e 27. Lá em versículo 26 de Romanos. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor. Esta é a minha aliança quando eles removerem os seus pecados. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, sacrifício remidor, e pelo seu sangue ele nos remove todos os pecados, nós temos o arrependimento e a salvação de nossos pecados. Amém? Esse é o destaque do capítulo 12 de Zacarias. Glória a Deus. Lição maravilhosa. E vamos agora à lição do destaque do capítulo 13 de Zacarias. Estão me acompanhando, né? O destaque que eu quero fazer aqui no capítulo 13 de Zacarias está no versículo, logo no versículo 1. Leia comigo aí, ó. Zacarias 13, 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Neste caso aqui, a palavra-chave é restauração. Anote aí, restauração. Anotou? Muito bem. O Senhor promete que futuramente purificará completamente o seu povo de seus próprios pecados. Vocês podem ler aí do versículo 1 ao versículo 9 de Zacarias capítulo 13. E o que é que isso tem a ver com isso, comigo, irmãos? O arrependimento, conforme ele descreveu no capítulo 12, e agora vai nos causar a restauração, abre o caminho até a fonte do Calvário, que pelo sangue
do Cordeiro vai remover e retirar todas as impurezas para nos trazer o perdão completo de nossos pecados. Vocês se recordam que na cultura dos judeus, eles faziam sacrifícios continuamente, e aquele versículo diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que os sacrifícios ofertados continuamente não tinham efeito duradouro, não tinha efeito pleno. Mas isso era apenas uma amostra de que viria a restauração completa. E quando Jesus Cristo, pelo seu sangue, se tornou o Cordeiro, como diz lá em João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus veio remover de uma vez por todas e definitiva a restauração e o perdão pelos nossos pecados. Quando pecamos contra Deus, violando sua vontade e desobedecendo a sua palavra, nem sempre a restauração é rápida ou fácil. Às vezes, para sermos restaurados, precisamos enfrentar longos períodos de dolorosa disciplina. Quero aqui recapitular com os irmãos o que nós já aprendemos nos outros profetas menores nas aulas anteriores, né? Deus permitiu por várias vezes o povo serem ou escravizados ou cativos para que pudessem experimentar a disciplina do Senhor. Eu posso até comparar o que está acontecendo nesses dias atuais como uma disciplina do Senhor, porque nós, quando está tudo bem, quando está tudo na boa, nós às vezes, isso é bem frequente, pensamos que não precisaremos mais do Senhor. Nós pensamos que as nossas forças, a nossa inteligência, nossos recursos são suficientes para resolver todos os problemas. E aí nós caímos. O texto de Zacarias capítulo 13 nos traz a restauração. Somente o arrependimento e fé trará a restauração de nossos pecados. Às vezes é necessário a disciplina para que possamos compreender isto. Amém? Glória a Deus. Quero destacar aqui agora o capítulo 14, dos versículos de 1 a 15. A libertação de Israel e de seus inimigos. O versículo de destaque é Zacarias 14, 3. Eu quero orientar e pedir aos irmãos que, à medida que nós estivermos lendo, destaque esse versículo, anote, para que você possa fazer a revisão dessas aulas, porque nesses poucos minutos que nós passamos juntos, certamente não dá para a gente assimilar tudo. É importante fazer a revisão. Então, esses textos que nós vamos lendo, e eu estou destacando, pontuando, você pega e anote na sua Bíblia para a gente poder fazer a revisão, tá certo? E também acompanhe no livreto que nós mandamos para você. Quem não recebeu e quiser o livreto, pode nos solicitar no privado, tá bom? Vamos em frente. Zacarias 14, 3. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. A palavra-chave aqui é libertação. Quando eu falo aqui em peleja, e o Senhor pelejará por nós, e o Senhor nos dará a libertação, nós temos aqui vários exemplos bíblicos sobre esse aspecto, né? Por exemplo, o mais importante, quando o povo cativeiro lá do Egito, e Deus, por sua mão forte, libertou da sua escravidão. Esse texto pelejou
no dia da batalha, faz exatamente referência ao dia em que, depois que saíram do Egito, estiveram às margens do Mar Vermelho, de um lado o mar, por trás da montanha, barreira de um lado, barreira do outro, atrás o exército faraó, e aí os judeus gritaram bem forte: e agora, quem poderá nos defender, né? Não foi o Chapolin Colorado, não. Foi o Senhor dos Exércitos que nos deu a libertação. Essa descrição simbólica de uma batalha apocalíptica de guerra contra Jerusalém e a libertação dos inimigos é uma conexão muito forte com o sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 25, e também com o descrito lá em Apocalipse capítulo 19. Anotem esses textos aí para que vocês façam a sua revisão. Ambos os textos representam ou apresentam como imagem bastante vívidas a segunda vinda gloriosa do Senhor, seguida pelo estabelecimento do seu reino universal. Quando Jesus veio a primeira vez, como homem, ele veio de forma simples e humilde. A gente viu isso na aula passada, né? Montado no jumentinho. Os judeus já tinham essa promessa, já tinham isso escrito, eles estavam aguardando, mas estavam com os olhos tão fechados, tão anestesiados, que não perceberam. E o Senhor, quando vier a segunda vez, ele não virá como um jumentinho, não virá como humilde, ele virá com poder e grande glória, e aí estabelecerá o seu reino. Aí neste caso aí, ninguém mais ficará despercebido. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E aí, meu irmãozinho, aí quem está do lado do Senhor vai estar, e quem não está já era. Então é momento de libertação, é momento de restauração, é momento de arrependimento. Faça isso enquanto é tempo. Amém? O Senhor é a única, e tão somente Ele será reconhecido como Deus no mundo inteiro. Não há outro. Não há outro. Só o Senhor é Deus. Eu lembro lá daquele episódio de Elias e os profetas de Baal, que passaram o dia todo tentando, tá? E Elias, após a tarde, depois que os profetas de Baal tentaram de todas as espécies, e o Senhor, como uma chama de fogo, consumiu todo o altar, e todo Israel clamou em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Clame ao Senhor, declare isso em alta voz: só o Senhor é Deus. Amém? E finalmente, o último tópico de hoje, a consumação do reino universal de Zacarias. E aí vamos abordar o capítulo 14, versículos 16 a 21. O versículo-chave está no versículo 16. Acompanhe comigo. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar as festas dos tabernáculos. Destaque esse versículo também, é importante, você vai entender por quê. O plano de Deus para a humanidade envolve restauração. Quando o homem lá, o primeiro homem, ele chama o primeiro Adão, né? Após desobedecer ao Senhor, e o pecado do homem foi a desobediência, o plano de Deus sempre foi a restauração da humanidade. Neste caso aqui, nós temos aqui a festa de tabernáculos, né? Você sabe o que é festa de tabernáculos? Eu vou dar aqui para você só uma dica. O povo de Israel era um povo que gostava muito de festas. Deus estabeleceu várias festas para o povo, né?
Na verdade, festa significa alegria, né? E o povo de Deus é um povo festeiro, um povo que vive a alegria. O problema é que nós se metemos com tanta besteira que ficamos tristes, né? Mas isso é um detalhe. Existiam 3 festas importantes no povo judeu. Era a festa de Páscoa, que os irmãos conhecem bem, a festa de Pentecostes, que os irmãos também devem conhecer, e a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma das festas mais importantes em que o povo relembrava o tempo que peregrinou lá no deserto. A festa dos tabernáculos simbolizava esse processo de restauração. Saíram do Egito em direção à terra prometida e teriam que enfrentar o deserto. Aí, durante esses 40 anos de peregrinação no deserto, todo ano, como era uma semana de festa, onde eles recordavam a história de salvação lá do povo de Deus. Como o povo não tinha casa, não tinha terra ainda, né? Estavam a caminho, eles possuíam tendas, né? Por isso o nome, a festa dos tabernáculos. Eles faziam tendas e aí celebravam. Depois que chegaram na terra prometida, onde estabeleceram suas casas, aí eles faziam essa celebração de uma semana. Eles faziam tendas, eles normalmente faziam isso lá acima das suas casas, né? E ficavam uma semana fora de casa, em sua casa, mas fora de casa, exatamente para relembrar o tempo em que eles permaneceram no deserto, onde era a preparação, era a restauração. A palavra-chave aqui é o reino universal do Messias. Nestes versículos, né, de 16 a 21, o elemento destacado aqui é a adoração universal prestada ao Senhor. No reino universal, Deus dissolverá completamente a diferença entre o sagrado e o profano. Repare lá nos versículos 20 e 21. Quando a conversão não for de coração, haverá a necessidade de obrigação circunstancial para que as nações indiferentes venham a oferecer a Deus o louvor que Ele merece, que só a Ele devemos dar. Por isso que a nossa conversão tem que ser espontânea, porque quando Ele vier definitivamente para estabelecer o seu reino, aí não será mais por opção, será por imposição. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero refletir com o irmão. Pense comigo. Está em vistas o dia em que Deus realmente será honrado com tudo que os homens possuem. Nada deixará de ser santificado, isto é, utilizado para a glória do Senhor segundo a sua vontade. Quando a minha vida for inteiramente consagrada a Deus, não haverá mais distinção do que é sagrado ou profano. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, texto já muito conhecido por nós, e vou ler aqui para os irmãos. Rogo, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note você que aqui as ofertas e os sacrifícios não são mais bois, bodes, não é dinheiro, não é ofertas físicas,
A oferta agradável ao Senhor é o meu ser completamente. Se eu lembro das palavras do James Bond, parafraseando o texto lá de Mateus capítulo 21, depois que o rei vier, os pátios do templo não serão mais usados para ganhar dinheiro, nem a ganância dos comerciantes tirará a alegria dos sacrifícios. Quando Jesus, lá no templo, na semana antes de ser oferecido de sacrifício, que ele entrou na casa do Senhor e viu lá os cambistas vendendo as ofertas para serem sacrificadas, né? Ele pegou um chicote, derrubou as mesas e disse: a minha casa é uma casa de oração e vocês têm transformado num covil de salteadores, de ladrões. O templo é o meu ser. O que eu tenho oferecido ao Senhor? Ofertas agradáveis? Ou a minha vida não tem dado glória a Deus? Quando a minha vida for inteiramente consagrada a Deus, não haverá mais distinção entre o profano e o sagrado. Toda a minha vida será para a glória de Deus. Amém? Nossa existência não é embalada pela utopia, no sentido de algum tempo ou algum lugar. Nós cremos e esperamos com a chegada do novo tempo, do reino eterno, o reino de Deus, onde haverá paz, onde haverá harmonia entre todos. E você também crê nisso, meu irmão? Acredite, esse reino não será alcançado com nossos próprios esforços ou pela nossa capacidade, mas sim pela ação interventiva do próprio Deus. Vamos agora louvar o Senhor junto com esse... Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante, os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem,
as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vem digno do Senhor, aleluia. Exaltado exaltado é o teu nome, Deus. Exaltado. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Qual é a proposta Os reinos se de Deus abalam, para a nossa vida hoje? os povos se curvam, Qual é a proposta de Deus para a nossa as vida bocas hoje? se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Qual a proposta de Deus para a nossa vida hoje? pra dizer que tu és o Senhor. Na expectativa da vida, na promessa de um reino universal eterno. Seu reino é sempre eterno, firmado em justiça, em fidelidade, em verdade. Assim devemos viver a nossa vida. O reino de Deus não será alcançado pelos meus esforços, pelos nossos esforços, ou pela nossa capacidade. Deus já tem tudo preparado e programado. Você está disposto a viver a vida de acordo com o reino de Deus? Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça viver o reino de Deus em nossa vida.